Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos a mais um tema aqui, desmascarando o sistema. Acerca dos diversos batismos. O sistema religioso tradicional, eles atribuem a salvação ao batismo nas águas. Por quê? Porque eles pegam um texto lá isolado, do livro de Marcos, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Só que ali o contexto ali era para os judeus que estavam esperando o Messias, vinha sendo batizado por João Batista. Então, João Batista batizava nas águas, eles confessavam seus pecados, e pecado ali era a transgressão da lei, tá, abençoado? Eles confessavam os pecados, eram batizados nas águas e esperavam o Messias Salvador. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. Salvo por quem? Pelo Messias Salvador. Salvar de quê? Daquele ministério que era a lei, um ministério de condenação e morte, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, 9, todo aquele contexto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante. Então, abençoados, a palavra batismo ou baptizar quer dizer mergulhar. Você precisa entender que eu não tenho que levar no pé da letra no sentido de salvar as pessoas, tá? Pelo batismo nas águas, porque as águas não salvam ninguém. O Salvador é Cristo e Ele lavou o seu povo, salvou o seu povo no derramar do seu sangue, não foi pelo batismo nas águas. Até porque, a título de curiosidade, Moisés também batizou, e tem gente que não sabe. Mas qual o tipo de batismo de Moisés? Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo disse assim, no versículo 1: pois não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem no mar, e todos passaram, pela nuvem e pelo mar. Versículo 2: e na verdade, e na nuvem e no mar, todos eles foram batizados em Moisés. Então, o que é ser batizado em Moisés? Estarem debaixo da nuvem e passarem, melhor dizendo, pelo mar. Foi um batismo coletivo quando eles passaram ali pelo mar e o mar se abriu? Ali foi um batismo nas águas coletivo? Não, abençoados. Estarem batizados em Moisés, na nuvem e no mar, é que eles estavam debaixo do ministério de Moisés. Eles estavam sob a tutela, sob os cuidados da lei de Moisés. Então eles estavam ali mergulhados naquele contexto, ou seja, vivendo a lei de Moisés. Então eles estavam inseridos naquele contexto da lei. Então eles estavam batizados, mergulhados em Moisés. O que é um batismo em Cristo? O batismo em Cristo é você estar mergulhado no Evangelho, estar mergulhado em Cristo. Eu estou mergulhado na mensagem do Cristo ressuscitado. Então, eu estou batizado em Cristo. O que é também estar batizado na morte de Cristo? Romanos capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que todos vós estão ou são batizados na morte, foram batizados na morte com Cristo? Estar batizado na morte com Cristo é crer que Ele morreu e Ele ressuscitou. Então as pessoas que criam que Ele tinha morrido e ressuscitado também foram batizados nele, nesse sentido de crer naquele ato que Ele fez na cruz. Estar batizado nas águas é um batismo ritualístico que veio por meio de João Batista e, diga-se de passagem, era especificamente para os judeus. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus já diz: olha, vocês foram batizados por João nas águas, mas agora sereis batizados com o Espírito Santo. E o que é ser ou estar batizado com o Espírito Santo? É como o sistema religioso prega, falar em línguas, labachúria, não, nada disso. Estar batizado no Espírito é estar vivendo essa mensagem, esse pacto, que é um pacto espiritual. O próprio Jesus de Nazaré, ele dizia: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Estar batizado no Espírito é estar sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Jesus, ele disse que o vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz. João 3,8. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. O que é ser nascido do Espírito? É ser nascido desse novo entendimento, é ter a mente lavada pela palavra da verdade. Ser batizado com o Espírito não é você cuspir fogo, não é você ter canela de fogo, não é você dizer que está cheio de fogo, nada disso. Até porque João foi o único que usou essa expressão e, infelizmente, os evangélicos estão aí dizendo: Senhor, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito, agora me batiza com o teu fogo. Só que a expressão batizar com fogo é para destruição, porque João estava batizando nas águas lá no Jordão. De repente chegaram os fariseus e os saduceus criticando o batismo dele. Aí João dizia para aqueles que estavam sendo batizados nas águas: eu vos batizo com água para o arrependimento. Após
após mim, vem um que vos batizará com o Espírito Santo. E naturalmente ele olhava para aquele outro público, que eram os fariseus e saduceus, e disse assim, e com fogo. Fogo queima. João disse, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Portanto, a expressão batizar com fogo de João Batista referia à condenação dos ímpios e não batismo superpoderoso na vida dos crentes. Porque na vida dos crentes, eles estão dentro desse contexto de batismo do Espírito. Aqueles que de fato entenderam a mensagem do Cristo que está glorificado sobre tudo e sobre todos. Aqueles que não entenderam, vivem aí o batismo ritualístico, que é o batismo nas águas. Ô, irmão, mas isso aí tem algum problema em relação à eternidade? Não tem problema algum, só é cerimônia. Então, diante de Deus, quem é batizado nas águas e quem não é batizado nas águas, para ele pouco importa. Ah, mas Jesus disse, ide batizar. Mas Jesus mandou quem ir batizar? Mandou os apóstolos. E os apóstolos estavam indo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para os gentios. Para os gentios, Cristo levantou o apóstolo Paulo. E Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Paulo disse, eu batizei algumas pessoas aí, não lembro se batizei mais alguém, batizei a família de Estéfanas, mas Cristo não me chamou para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar traz um entendimento de que todos nós estamos perfeitos no Senhor, estamos mergulhados nele, baptizados nele e não em água, ou em mar, ou em piscina, ou nisso e aquilo, ou em fogo, nada disso, abençoado. O verdadeiro entendimento é que nós estamos perfeitos no Senhor. E isso é o sentido do batismo, e não no sentido literal, para colocar a pessoa nas águas e dizer que as pessoas estão sem pecado. Até porque muitos se batizam em águas e depois continuam vivendo a vida de qualquer jeito. Então isso não quer dizer nada diante de Deus, apenas um ritual. Graça e paz.